Oi, pessoal. Então vamos para a parte de kanji da aula de hoje. Então, se estiver fazendo alguma outra coisa assim, se estiver só ouvindo áudio, então tenta dar uma olhada na aula agora só para ver os kanjis mesmo, beleza? Então, nosso primeiro kanji de hoje é o kanji de iu, dizer, falar. Então nós temos a seguinte frase: Nihongo de ite kudasai. Nihongo de ite kudasai. Então aqui a gente tem o kanji de sol, kanji de verdade. Esses dois kanjis formam o kanji de Japão, beleza? Então nós temos a seguinte frase: Nihongo de ite kudasai. Nihongo de ite kudasai. Iu é falar, dizer, e te é fale, beleza? Fale ou diga. Kudasai é por favor. Então nós temos a seguinte frase: fale na língua japonesa. Nihongo de ite kudasai. Se fosse para pedir para outra pessoa falar inglês, seria eigo de ite kudasai. Eigo é língua inglesa. Se fosse pedir para a pessoa falar em espanhol, seria supengo de ite kudasai. Língua portuguesa, porutogarugo de ite kudasai. Beleza? Então vamos para o próximo kanji. Kanji de língua, shita. Só que é o kanji de língua, língua do corpo humano. Então nós temos a seguinte frase: Ningen wa shita de hanashimasu. Ningen wa shita de hanashimasu. Ninguém é o ser humano. Shita é língua do corpo humano. Hanashimasu é conversar, beleza? Então nós temos aqui a seguinte frase: o ser humano conversa com a língua. Aqui na palavra ninguém, nós temos o kanji de hito, que é pessoa, beleza? Então nós temos ninguém é o ser humano. Nosso próximo kanji é o kanji de hanasu, conversar. Então nós temos a seguinte frase: Nakayama-san to kisaten de nijikan hanashimashita. Nakayama-san to kisaten de nijikan hanashimashita. Então, aqui a gente tem o kanji de naka, dentro, yama, montanha, Nakayama-san é o senhor Nakayama. Partícula to, que indica com quem a ação é feita, né? Kisaten é casa de chá. Partícula de, que indica onde o verbo está ocorrendo, onde a ação está ocorrendo, que aqui no caso é na casa de chá. Kanji de ni, 2, de hora. Dentro do kanji de di, nós temos o kanji de hi, ou sol, quer dizer, hi, sol, nichi, dia. Kanji de tsuchi, terra. Mamoru, proteger, beleza? Nijikan é durante 2 horas. Hanashimashita é conversei, beleza? Hanashimasu é conversar no presente e futuro. Hanashimashita, conversei, passado. Nosso próximo kanji, kanji de língua. Aí é o kanji de língua inglesa, língua portuguesa, não a língua do corpo humano. Nós temos a seguinte frase: Eigo de hanashimasho. Eigo de hanashimasho. Então, eigo é língua inglesa, de, partícula que mostra instrumento, como o verbo vai ser feito, né? Hanashimasho é vamos conversar, beleza? Tabemasho, vamos comer.
ikimashou, vamos ir. Então aí, com atenção à terminação, né? Então aí, nessa terminação, nós temos que é meio que um plural, assim, do verbo. Então, a tradução da frase ficaria: vamos conversar em inglês. Próximo kanji. Kanji de au, encontrar. Então, nós temos a seguinte frase: Chikara no taikai wa omoshiroi desu. Chikara no taikai wa omoshiroi desu. Então, a gente tem aqui o kanji de chikara, força. Taikai, aqui é o kanji de grande, oki. Kanji de au, os dois aqui formam o kanji de taikai. Os dois formam a palavra taikai, né? Os dois kanjis formam a palavra taikai, que é o que significa torneio, beleza? Torneio. Omoshiroi é interessante. Des, verbo ser ou estar. Então, nós temos a tradução da frase. O torneio da força é interessante. Também pode ser traduzido como o torneio do poder é interessante. Aí, para quem gosta de Dragon Ball, né, teve o torneio do poder. Para quem gosta de desenho japonês, tem outra frase que é utilizada, né, que seria ninguém wa omoshiroi desu. Ninguém wa omoshiroi desu. O ser humano é interessante, aí do Death Note, beleza? Outra frase, outro kanji, o kanji que representa transformar, transformação. Então nós temos a frase Tanaka-san wa kagaku ga suki desu. Tanaka-san wa kagaku ga suki desu. Aqui a gente tem o kanji de ta, arrozal, naka, dentro. Kanji aqui que representa transformação. Kanji de manabo, aprender. Então nós temos a tradução da frase. O senhor Tanaka, Tanaka-san, kagaku, química, suki é gostar. Então, Tanaka-san wa kagaku ga suki desu. Pessoal, depois a gente vai ver mais pra frente que gostar em português é um verbo. Em japonês, gostar é um adjetivo, beleza? É um adjetivo. Por isso que a gente tem aqui depois do suki desu o verbo ser ou estar, desu. Beleza? Mas isso a gente vai ver mais pra frente com mais detalhes. Nosso próximo kanji é o kanji de hana, flor. Aqui a gente tem transformação, né? Kanji que representa transformação. Em cima a gente tem o kanji que representa vegetal. Então, nós temos a seguinte frase: Teburu no ue ni hana ga arimasu. Teburu no ue ni hana ga arimasu. Teburu é mesa. Ue é em cima. Hana é flor. Arimasu é tem. Então, a tradução da frase seria a seguinte: em cima da mesa tem uma flor. Para quem aprendeu inglês, né, uma frase bem comum nos cursos de inglês é: o livro está em cima da mesa, que é the book is on the table. Aí essa frase em japonês ficaria Teburu no ue ni hon ga arimasu. Teburu no ue ni hon ga arimasu. Lembrando que hon é livro, né? Então, em cima da mesa tem um livro, ou o livro está em cima da mesa. Pessoal, uma coisa importante que
que a gente vai ver assim mais pra frente, mas que em toda frase aqui a gente tem que, em japonês, o verbo geralmente está no final da frase, beleza? Hanashimasu, hanashimashita, hanashimashou. Ele é um pouquinho diferente do português, em que no português, se você for ver a maior parte das frases que você vai falar, o verbo vai estar no meio da frase. Por exemplo, eu fui à escola, fui, tá no meio da frase. Eu comi pão, comi, tá no meio da frase. A gente não, com certeza a gente não para pra pensar, nossa, eu vou usar o verbo agora no meio da frase. É algo meio que intuitivo, beleza? Então assim, isso a gente vai pegando aos poucos, beleza? Mas só pra gente saber mais ou menos a ordem da frase em japonês, em que geralmente o verbo vai estar no final da frase, que é um pouco diferente do português, em que geralmente o verbo vai estar no meio da frase, beleza? Então vamos para a parte 7 da aula de hoje.